Hoje o nosso assunto será as válvulas de controle de pressão hidráulicas. Este assunto é bastante amplo, então nós vamos falar sobre o conceito dessas válvulas, os seus aspectos construtivos, as funções que elas exercem no circuito. Vamos também estudar essas válvulas dentro do circuito. Então vamos lá, porque é muito assunto sobre válvula de controle de pressão hidráulica. Como eu tenho mostrado para vocês, na hidráulica nós controlamos a direção do fluxo e para isso nós estudamos as válvulas de controle direcional. Nós também estudamos o controle da pressão e para isso nós então vamos ver as válvulas de controle de pressão e também estudamos a vazão do fluxo, ou a vazão do óleo, melhor dizendo, que é para controlar a velocidade de avanço do retorno de uma haste do cilindro. Então, as válvulas de controle de pressão, elas apresentam as seguintes funções. Elas limitam a pressão máxima no sistema, e esse é o caso da válvula de alívio, já citada várias vezes. Elas também podem fazer mudança na pressão de operação, e isso é interessante porque um circuito hidráulico exerce várias funções, e para cada uma delas você pode trabalhar com diferentes pressões de operação. Então a válvula, esse tipo de válvula que consegue fazer este papel. Nós também podemos regular a pressão reduzida em certas partes do circuito. Essa frase está muito simplificada, mas o que ela quer dizer? Quer dizer que eu posso ter no meu circuito dois níveis de pressão. Posso ter no circuito uma região, uma seção dele que trabalha numa baixa pressão, enquanto uma outra parte desse mesmo circuito trabalha com uma pressão superior. Então nós temos uma válvula de controle de pressão que consegue fazer isso, criar níveis de pressão no circuito hidráulico. E a base de operação dessas válvulas é o equilíbrio entre a força da mola e a força devido à pressão do óleo hidráulico. Então mostrando aqui o esquema de uma válvula desse tipo, nós temos aqui no canto esquerdo a nossa válvula, esquematicamente falando. Então ela possui a conexão de entrada e as conexões de saída. Ela possui um obturador, nesse caso é um obturador cônico, ou com a ponta cônica, né? Ele é deslizante, uma mola, e essa mola é comprimida pela ação de um parafuso. Então, quando o óleo chega na válvula, pela conexão P, ou de entrada, ele encontra a válvula fechada. E aí a pressão aumenta porque o óleo não consegue fluir, seguir adiante. Só que esse aumento de pressão, melhor dizendo, essa pressão multiplicada pela área do obturador que está em contato com o óleo, vai gerar uma força hidráulica. Essa força hidráulica vai se opor à força da mola. Então, à medida que essa força hidráulica aumenta, porque aumenta a pressão, essa mola vai sendo comprimida e a válvula vai sendo gradualmente aberta. Então, a válvula de alívio, ela, na pressão máxima, ela está totalmente aberta. Então, essas válvulas, elas são nomeadas ou recebem nomes pelas funções que elas exercem. Bem, o importante, na verdade, é conhecer a simbologia e, ao ver uma válvula dessa num circuito hidráulico, é saber que função ela exerce ali. Né? Isso é mais primordial. E a questão da nomenclatura, isso é uma convivência na área, né? Então veja bem, nós temos a válvula de segurança, e aqui fiz questão de colocar a tampa na panela de pressão, embora o assunto seja hidráulica, né? Mas lá tem pneumática, porque é o ar que comprime lá, que fica comprimido na panela, vapor de água, né? Mas ele exerce uma pressão no interior da panela. Essa panela possui um pino e sobre o pino um contrapeso. Então, se nós dividirmos
o peso desse contrapeso pela seção do furo daquele pino, então nós vamos achar a pressão com que o vapor fica dentro da panela. Ou seja, acima desse valor de pressão, a força gerada pelo vapor consegue fazer esse contrapeso flutuar, e aí o excesso de vapor sai por ele, por esse furo, né? Agora, quando esse pino entope e essa válvula não funciona, então existe uma válvula de alívio ou de segurança, né, que é essa apontada aqui no laser. E essa válvula na verdade, é uma borracha flexível que também sujeita a pressão do vapor, vai gerar uma força devido a esse vapor que vai empurrar esse pino para fora. Uma vez que ele é empurrado, essa válvula se abre, em contrapartida ela não se fecha mais. Porque ela só abriu porque houve algum problema com a válvula de alívio que não funcionou. Ou seja, pode ser que esse pinozinho da válvula de alívio tenha sido entupido com alguma casca de um produto ou com sujeira que ali se acumulou, gordura, né? Foi fechando a seção desse pino de tal modo que o vapor não conseguiu sair. Então, a pressão aumenta tanto dentro da panela que abre essa válvula de segurança e, uma vez aberta, não fecha mais. Ela só fecha se o usuário for lá e fechar essa válvula. Mas para fechar tem que lembrar que alguma coisa ocasionou a sua abertura. Uma das razões também pode ser que essa borracha fique ressecada e ela perca elasticidade, então qualquer pressão faz com que esse pino empurre a borracha, saia dela e deixe a válvula aberta. Bem, nós temos também a válvula de alívio simples ou de alívio composta. Então aqui na figura abaixo nós temos a válvula de alívio simples e a válvula de alívio composta. É claro que nesse primeiro momento não dá para saber o que é cada coisa, mas se nós olharmos o corpo dessa válvula escura, em preto aqui, nós vemos que ela possui 3 pórticos, ou 3 partes. Ela pode ser desmontada em 3 partes. Então ela é composta não só pelo fato de ter várias partes, mas porque internamente são 2 válvulas de pressão funcionando como se fosse uma só. Temos a válvula de descarga, que pode ser idêntica à válvula de alívio, porém ela recebe esse nome por exercer uma função de descarregar excesso de pressão para tanque. Porém, há uma pressão menor que a da válvula de alívio. Temos também a válvula de sequência, que ela serve para gerar uma sequência de movimento no circuito hidráulico. Temos a redutora de pressão, que essa aqui é diferente das demais, pelo fato de que ela cria níveis de pressão no circuito. Ou seja, antes dela tem uma pressão e depois dela uma pressão menor. É sempre assim. A saída dela mantém uma pressão menor que a da entrada. E temos, por fim, a válvula de contrabalanço. Então eu posso ter, por exemplo, a válvula de alívio simples, a válvula de descarga, a válvula de sequência e a válvula de contrabalanço como sendo a mesma válvula, porém exercendo funções diferentes no circuito. Nós vamos ver isso adiante. Então nós temos aqui uma classificação dessas válvulas como válvula de ação direta e válvula de ação indireta. Então, essa é a primeira classificação que nós temos das válvulas de controle de pressão. Então, uma válvula de alívio ela pode ser ao mesmo tempo de ação direta ou de ação indireta. Depende do aspecto construtivo da válvula. Agora, o que significa isso? Ação direta e ação indireta. Vou dar um breve comentário aqui, mas depois já vejo mais detalhes lá na frente. A válvula de ação direta ela se caracteriza pelo fato da pressão piloto atuar no obturador e este comprimir a mola, né? Então, é uma ação direta do obturador sobre a mola que regula a abertura da válvula.
Na válvula de ação indireta, nós temos a pressão piloto atuando no obturador e uma outra pressão piloto acima do obturador atuando numa mola fraca. Então, com isso, essa válvula abre, sendo pilotada pela mola de cima, que é a mola flexível. Então, nós vamos entender mais para frente como é que essa válvula funciona. Então, só para ter uma ideia, essas válvulas podem ser classificadas segundo a sua forma de funcionamento, ou seja, ação direta ou ação indireta. Neste slide está apresentada uma unidade hidráulica, que é a que está no laboratório de hidráulica do campus Vitória. Ela é da Festo e aqui no esquema estão apresentadas duas válvulas de alívio dessa unidade, já que ela possui duas bombas, cada bomba com sua válvula de alívio. Então reparem que a válvula da esquerda ela tem uma simbologia mais simples que a da direita. Ou seja, a da esquerda é uma válvula que possui, ela é operada por ação direta do óleo sobre o obturador, né, e deixe sobre a mola. Já a válvula da direita ela é uma válvula de alívio de ação indireta. Então ela possui mais recursos que a anterior. Nós vamos ver nos próximos slides. Aqui também, ainda falando da unidade hidráulica lá do laboratório, a nossa válvula de ação indireta, ela possui um piloto X, que aqui ela é representada pela letra V, mas esse V é porque nós podemos fazer uma operação nesta válvula de modo que ela fique sempre aberta, né, que se chama ventagem. Nós vamos ver isso também ao longo do curso, ao longo deste curso, deste assunto. Mas é na verdade a linha X da válvula, esse V. Ou seja, essa linha X ela é uma linha piloto. Notem que essa válvula tem aqui no seu símbolo um piloto interno, mas ela também pode apresentar um piloto externo secundário que vai operar essa válvula. Bem, falando da válvula de alívio, que alguns também chamam de válvula de segurança, mas o termo mais comum é válvula de alívio, ela está presente em todos os sistemas hidráulicos, ou seja, em todo sistema hidráulico cuja bomba é uma bomba de deslocamento fixo, então essa válvula ela tem que estar presente por obrigação nesse circuito. Quando a bomba possui vazão, como ela dizendo, deslocamento variável, como por exemplo a bomba de palito de vazão variável, ou de deslocamento variável, essa bomba apresenta em si já uma válvula de alívio, portanto, o circuito não carece de uma válvula de alívio porque já está na bomba. Tá? Mas enfim, aonde nós temos bombas de deslocamento fixo, como por exemplo bomba de engrenagem, que é a mais comum, o circuito tem que ter uma válvula de alívio. Essa válvula ela é normalmente fechada e ela fica situada entre a linha de pressão e o reservatório. Então nós temos a simbologia aqui do reservatório, temos a linha de pressão e ela fica entre essa linha e o reservatório. Ela fica após a bomba. E se nós lembrarmos dos fundamentos da hidráulica, quando nós estudamos o fluxo em série, nós vemos que as maiores pressões no circuito hidráulico se situam logo após a bomba hidráulica. Ou seja, o que a bomba hidráulica vê à sua frente é uma série de perdas de carga, a pressão devido a uma carga externa. Então tudo isso vai se acumulando na região próxima à bomba. Por isso que a válvula de alívio ela tem que estar situada ali, porque ela vai proteger todo o circuito hidráulico. Então ela limita a pressão do sistema a um ajuste máximo pré-determinado de 10% acima da pressão de trabalho. Então se eu tenho, por exemplo, uma bancada aqui cuja pressão de trabalho é de 40 bar, 10% vai dar 4, então a pressão máxima do sistema vai ser 44 bar de pressão. Ou seja, enquanto se opera a 40, a máxima vai ser 44, ou 45 para arredondar. Essa válvula ela desvia parte do fluxo ou o fluxo total para o tanque
quando o ajuste dessa pressão é alcançado. Então, ou seja, o óleo sai do tanque, passa pela bomba e ele pode voltar ao tanque por meio dessa válvula quando a pressão no piloto for suficiente para abrir parcialmente ou integralmente esta válvula. Então, com isso, eu tenho um fluxo que parcial ou totalmente é desviado para o tanque através dessa válvula. Ou seja, a válvula de alívio simples, que é chamada de ação direta ou pré-operada, então esses são dois termos que são sinônimos. Ou seja, ação direta é a válvula pré-operada. A ação indireta é operada por piloto. Essa válvula possui uma esfera ou um pistão assentado no corpo por uma mola forte. Então aqui no caso nós temos um cone, né, basicamente, que também é um obturador. Poderia ser uma esfera aqui, um pistão, e essa mola aqui é de fato uma mola rígida. A gente não consegue com a mão comprimir ou tracionar essa mola. Ela é de certo modo uma mola rígida. Então a força hidráulica contrapõe-se à força da mola para abrir a válvula. Ou seja, quando o óleo chega na frente do obturador, ele aumenta a pressão porque a bomba continua bombeando, mas o óleo não consegue escoar. Então, esse aumento de pressão vai se traduzir em aumento de força. Então, essa força que é o resultado do produto da pressão pela área do obturador vai gerar uma força, eu vou chamar de força hidráulica, que vai tentar empurrar o obturador e comprimir a mola. Então é assim que funciona essa válvula, ou seja, esta é uma válvula de ação direta. Tá? Esse obturador possui uma posição infinita, de modo que essa válvula fique desde completamente fechada a completamente aberta. Então, ou seja, entre essas duas situações nós temos infinitas posições que esse obturador pode assumir, desviando parte do fluxo do óleo para o tanque por meio dessa válvula. A válvula de ação direta ela tem a pressão de abertura ajustada por um parafuso. E essas válvulas são indicadas para sistemas de baixa pressão e baixa vazão ou ambas as situações. Né? Posso ter um sistema de baixa pressão e ao mesmo tempo de baixa vazão. A questão é que este parafuso, ao ser girado, ele vai comprimir a mola e essa mola ela vai fazer uma força contra o obturador, assentando-o na sede da válvula. Então, com isso, a válvula fica fechada. Essas válvulas, como foi dito, são indicadas para sistema de baixa pressão e baixa vazão. Ou seja, um sistema de baixa pressão vai exigir uma mola menos rígida. Então, essa mola sendo menos rígida, ela é ideal para abrir e fechar a válvula em intervalos de tempos muito curtos. E é o que de fato acontece. Porque quando a pressão aumenta, ela consegue ter força suficiente para comprimir a mola e abrir a válvula. Ao abrir a válvula, a pressão cai à frente do obturador. Caindo, essa válvula fecha. Fechando, a pressão aumenta de novo na frente do obturador. E vai chegar uma hora que ela aumenta tanto que volta a abrir novamente o obturador. E aí, esse excesso de pressão é drenado pelo óleo que escoa para a saída da válvula. Mais uma vez, se a pressão cai, a válvula volta a fechar. Então é um ciclo que se repete com uma frequência muito grande, muito alta, no circuito hidráulico. E nós imaginamos, por exemplo, que o motor hidráulico gira a 1800 RPM, vamos arredondar isso aí, 1800 RPM.
Ou seja, se eu dividir por 60, esse motor gira a 30 rotações por segundo. Se a minha bomba hidráulica possui lá 10 compartimentos para entregar óleo, né? Ou seja, numa rotação, ela entrega um volumezinho de óleo 10 vezes. Ou seja, aquele mesmo volume de óleo é entregue 10 vezes. Isso numa rotação. Agora imagina que num segundo ela dá 30 rotações. Então, ou seja, ela vai entregar 300 pacotezinhos de volume de óleo para o sistema. E toda vez que um volumezinho daquele é entregue, a pressão aumenta, porque o óleo ele é incompressível. Então, se eu tenho um volume de óleo confinado e tento entregar mais um pouquinho de volume de óleo, a pressão aumenta de modo assustador, mesmo para um pequeno volume de óleo. Então, nesse caso, a válvula abre. Abrindo, aquele volume de óleo que foi adicionado, ele é retirado. Aí a válvula fecha. Então, ou seja, imagina 300 pacotes de volume de óleo entregue em um segundo. Então, nós vamos dividir um segundo por 300. Então, vamos ter quantos milésimos de segundo para que um pacotinho desse seja entregue. Ou seja, então, essa seria a frequência de abertura dessa válvula. Poderia abrir 300 vezes por segundo. Tomando como exemplo essa bomba que eu acabei de imaginar aqui, né? Então, ou seja, essa ideia de abrir e fechar a válvula, ela acontece em intervalos de tempo de milissegundos. Ou seja, a mola comprime e descomprime, comprime e descomprime em intervalos de tempo muito curto. Então, se essa válvula possui uma mola muito rígida, com pouco tempo essa mola vai se romper por fadiga, né? O que é a fadiga? A fadiga é um fenômeno que acontece com os corpos que são sujeitos a cargas alternadas. O que é a carga alternada? É uma carga que ora ela é de tração, depois vira compressão, tração, compressão, e fica nessa alternância, né? Então, todo objeto que é sujeito a cargas alternadas, ele corre um sério risco de se romper por fadiga. Então, a fadiga é o fenômeno da ruptura de um material que está sujeito a cargas alternadas. Então, com isso, quanto mais rígido for esse material ou essa estrutura, mais fácil ela está para romper por fadiga. Por outro lado, quanto mais flexível for esse objeto, essa estrutura, maior é a dificuldade de fazer com que se rompa por fadiga, né? Um exemplo muito prático, para quem tem ideia do que é fadiga, é você pegar, por exemplo, um arame, segurar com as duas mãos e ficar entortando o arame de um lado e do outro, de modo que ele faz um arco de uma direção, depois você inverte e faz arco na outra direção. E você fica repetindo aquilo ali. Uma hora ele vai romper, né? Então você consegue romper um arame por fadiga. Agora, estica esse arame e tenta romper ele com as mãos. Você vai machucar a mão, mas não vai conseguir romper esse arame. Mas se você pegar, por exemplo, uma corda de violão, que é algo muito flexível, e ficar ali entortando aquela corda para cima para cima para baixo, você vai ficar a vida toda e ela não vai romper. Por quê? Porque ela é um elemento muito flexível, né? Então o mesmo fenômeno se aplica para molas, tá? Então, uma mola flexível resiste melhor a essas cargas alternativas. Por isso, então, que as válvulas de ação direta não podem ser usadas em alta pressão, porque vão exigir molas mais rígidas que não vão resistir a esse fenômeno da fadiga. Bem, depois de muita conversa, então vamos ver aqui então um pouco da simbologia dessas válvulas. Nesse caso aqui, nós estamos tratando de válvula de ação direta, tá? O que nós vemos nessas duas válvulas aqui de diferente? É justamente o formato do obturador, tá? Essas duas válvulas foram retiradas do catálogo da Rexroth e a gente pode ver que a simbologia delas é a mesma.
Então a simbologia na hidráulica como é que fala, contempla aquilo que é essencial. Detalhes demais não estão na simbologia. Por exemplo, qual é o obturador dessa válvula aqui à esquerda? Eu não sei. Pode ser que ela é uma válvula de pressão, de ação direta. Ela pode ser uma válvula de alívio ou pode ser uma válvula de descarga. Bem, a válvula de alívio nós sabemos que o óleo sai por ela, vai para o tanque. Como o símbolo que está dizendo que o óleo está indo para o tanque, ó, então é muito provável que essa válvula seja uma válvula de alívio. Mas a válvula de descarga também manda óleo para o tanque. Né? Bem, nós vemos também que há uma diferença na simbologia da esquerda e da direita, que é essa linha tracejada. Então vamos entender cada coisa nessa válvula. Pegando aqui a válvula da esquerda, o óleo entra por P, e aí ele atua nessa seção do cone, tentando empurrar esse obturador para cima. Mas também ele atua nessa seção anular aqui, entre o pistão e a haste dele, tentando empurrar para baixo esse pistão, esse carretel ou esse obturador. O fato é que essas áreas elas são iguais, ou seja, a projeção desta área inclinada na horizontal é igual à projeção dessa área anular aqui do pistão. Então a pressão que existe nessa região aqui dessa válvula não abre nem fecha essa válvula. Porém, o óleo ele escoa pelas laterais desse pistãozinho aqui, desse cilindrozinho, e entra por baixo. Né? Então, a pressão que eu tenho aqui na região de cima ou do centro da válvula, ela também se manifesta lá embaixo, porque é tudo um vaso só. É uma região só, um vaso de pressão só, o óleo está ali confinado. Acontece que a pressão atuando nessa seção inferior do nosso carretel, ou do nosso obturador, ele vai gerar uma força para cima. Essa força hidráulica vai comprimir essa mola, né? Ou vai tentar comprimir, e quando ele conseguir comprimir, este carretel vai subir e o óleo que está aqui na região em vermelho vai para a região em azul e sai na conexão de tanque. Então com isso essa válvula abre. Uma vez que essa válvula abriu, essa região em vermelho vai ter sua pressão reduzida a zero. Então essa mola empurra o obturador contra a sede da válvula, fechando a válvula. Uma vez que essa válvula se fecha, a pressão na região em vermelho volta a aumentar, porque a bomba está mandando óleo. Né? Se a bomba está mandando óleo e essa válvula está fechada, então a pressão volta a aumentar. Aumentando, ela vai comprimir a mola, abrir e jogar o excesso de pressão para o tanque. Então, esse fenômeno, né, ou esses eventos acontecem de modo tão rápido que a pressão aqui na entrada vai ser a máxima e eu vou conseguir então manter o meu circuito operando na pressão máxima sem que a carga caia. Né? Por quê? Porque eu vou ter uma carga no circuito, essa carga gera pressão. Só que na hora que ela tenta descer, porque essa válvula abriu, a pressão cai a zero. Caindo a zero, essa válvula fecha. Só que isso acontece em intervalo de tempo muito curto. Então não dá tempo da carga cair por conta disso, porque essa válvula abre e fecha muito rapidamente. Vamos pegar agora a figura da direita. Então, nessa figura, o piloto da válvula é muito mais fácil de enxergar. Na figura aqui ao lado, eu tive até que adaptá-la porque não dá para imaginar que o óleo escoava nas laterais desse cilindrozinho para chegar embaixo. Já nessa válvula aqui, o óleo ele também atua nessa região central aqui, e pela figura fica até mais fácil de interpretar, eu tenho uma seção anular embaixo e outra em cima. As duas são iguais. Só que na seção de baixo, o óleo que está pressurizando essa região, ele quer empurrar o carretel para baixo. Por outro lado, nessa seção de cima, essa pressão atuando nessa região anular, quer empurrar o carretel para cima. Como as forças são de sinais contrários, porém são iguais,
Então elas se anulam e não é por aqui que o óleo controla a válvula, mas pelo piloto. Então o óleo, essa válvula, melhor dizendo, ela possui canais internos que ligam este óleo na seção inferior deste carretel. Então o óleo passa por essa derivação aqui, esse canalzinho, esse capilar, e vai chegar embaixo aqui. Então a pressão que está aqui embaixo é a mesma que está no centro da válvula. Logo, ele atua numa área que é bem maior do que aquela que nós vimos anteriormente. A questão é quem vai se contrapor à força gerada aqui nessa seção. É justamente a mola. Então nós temos pressão de óleo, obturador e mola, depois parafuso. Isso caracteriza uma válvula de ação direta. Quando nós virmos a válvula de ação direta, a gente vai perceber o detalhe que tem a mais em relação a essa válvula aqui. Mas enfim, então a pressão chega na linha piloto, atua nessa área, gera uma força hidráulica que vai empurrar para cima esse carretel e ele, dependendo da força, vai comprimir mais ou menos essa mola. E com isso essa válvula abre também mais ou menos. Né? Então, uma vez aberta, o óleo vai para o tanque. Uma vez que o óleo foi para o tanque, essa pressão que cai, o carretel desce, fechando a válvula, e aí a pressão volta a aumentar. Aumentando, uma hora, novamente vai comprimir essa mola e vai drenar o excesso de pressão para o tanque. Essa válvula tem um detalhe a mais em relação à válvula anterior, porque ela possui um dreno. Então essa linha em azul aqui em cima é um dreno. Esse dreno ele é usinado no corpo da válvula. Então ele é um dreno interno, ele não é montado, ele já existe na válvula. Então a função desse dreno é fazer com que o óleo que está na região da mola ele possa escoar para o tanque. O que eu posso dizer a respeito disso aqui? Assim, esse carretel ele se movimenta de modo lubrificado nessa válvula. Então toda vez que ele sobe e desce, ele raspa o óleo que está na parede e aí vai jogando esse óleo aqui para a região da válvula. Então, com o tempo, essa região aqui da mola vai enchendo de óleo. Se não houvesse o dreno, essa região vai ficar totalmente cheia de óleo e, contudo, o óleo é incompressível. Logo, essa bomba, essa válvula ia parar de funcionar. Por quê? Porque ia se formar aqui atrás do carretel deslizante, ou do meu obturador, né, um calço hidráulico. Ou seja, o calço hidráulico é justamente uma tentativa de comprimir o óleo. O óleo ou fluido, né, de um modo geral. Porque os fluidos são geralmente incompressíveis. Então, você tentar comprimir óleo, não consegue. Você vai gerar pressão nele, mas você não consegue comprimir o óleo. Mas, dizendo, o sistema não consegue comprimir o óleo. Ele gera pressão. Mas comprimir implica que reduzir volume. E isso não é possível, porque o óleo ele é incompressível para os níveis de pressão com os quais nós trabalhamos. É claro que se for uma pressão absurda, vai haver uma ligeira compressão. Mas as pressões de trabalho, elas não conseguem comprimir o óleo. Tá? Então, ou seja, para evitar o calço hidráulico, foi forjado aqui, usinado aqui no corpo da válvula, um dreno interno. Tá? Então, ou seja, toda vez que esse carretel se movimenta para cima e para baixo, ele vai jogar óleo aqui nessa região da mola. Então, essa região tem que ficar drenada. Então, vamos agora entender a simbologia de uma válvula de alívio de ação direta. Então, nós temos à esquerda a simbologia e à direita os elementos que constituem essa válvula. Então, aqui em verde, esse zigue-zague, nós temos a mola. Essa setinha em marrom, ela representa a regulagem da válvula. O que é que se regula na válvula? A pressão. Como é que se regula a pressão? Comprimindo a mola. Então, essa setinha cinza, ela simboliza o parafuso. Ou seja, o parafuso, uma vez que ele sofre uma torção, um giro,
dependendo da direção, ele vai estar comprimindo essa mola. E ao comprimir essa mola, aumenta-se a pressão de abertura da válvula. Em azul, essa linha tracejada aqui, que manda para tanque, ela é a nossa linha de dreno. Então veja bem que essa linha ela já está ligada aqui na saída de tanque. Então é um dreno interno, ele não é montado na válvula. Nós temos válvulas cuja linha de dreno é externa e, portanto, pode-se montar alguma coisa ali naquela linha. Saída de tanque, né, trivial, não tem mistério. Em laranja, essa seta em laranja, ela representa o nosso obturador. Né? Então, quando essa válvula abre, esse obturador sobe, e aí o óleo vai de P para T. Em alguns programas de computador, como o FluidSim, se nós colocarmos essa válvula no circuito hidráulico, na hora que a pressão aumentar e que essa válvula abrir, o FluidSim vai mostrar essa setinha aqui subindo e alinhando P com o tanque. Né? Então essa seta geralmente ela lembra, se nós fizermos uma analogia com válvula direcional, uma seta significa duas conexões abertas. Né? Só que ela aqui no momento, como ela não está alinhada com a entrada e a saída, portanto, deduz que ela está fechada. Por isso que ela é desenhada logo abaixo. Né? Temos em vermelho a linha piloto, ou seja, é esse óleo que desvia da conexão P e que vai para a parte inferior do carretel, cuja pressão vai tentar abrir a válvula. Então, esses são os elementos que caracterizam a válvula de alívio de ação direta. Tá? Então, nós temos que lembrar sempre. Aqui é o piloto, obturador, mola, parafuso. Em alguns casos, o dreno e a saída de tanque.